Hello! Boa noite a todos. Hoje a gente está com um grupinho bem pequenininho, vai ser ótimo. E temos uma convidada especial, duas, né? A Eva, que é a primeira vez, né? A contadora aqui do espaço. E a Lu, que é minha amiga de São Paulo. Sempre tem alguém de fora, né? Vocês viram só como eu sou amada? Eu lembrei de você, aquela de São Paulo. Ó, pra você ver. Ó, pra você ver. Então, a gente se conheceu lá na Natal e eu te não lembrava, desculpa. A hora que a gente se encontrou ali. Tem problema, mãe, todo mundo sabe esse teu jeitão. Ela tem tanta amiga, é tudo meio assim, sabe? Como é que fala? Tudo meio assim. Ei, meu Deus, lá vai a dona Jandira. Não, se tem gente né? Se tem gente nova, tem que ter. Tudo nesse estilo assim. Ah, tem que ter, tem que ter. Pra gente entrar É tudo de estilo. Tá. Vamos dizer assim, então, pra que eu não lembro a palavra, certo? Você sabe, Lu, que Lu e Eva, eu sempre faço uma brincadeirinha antes. Antes de ser psicóloga, eu era produtora de entretenimento, de stand-up comedy. Por exemplo, a Lu já me contratou para fazer a produção de um evento beneficente. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, né? Na contratação. Ah, pra vocês verem que não é mentira. Agora que eu lembrei. Né? Foi assim, foi uma contratação de um humorista, o Afonso Padilha, na época, né? Que a gente se conheceu e estamos aqui amigas até hoje. E os humoristas faziam uma coisa, né, Lu? Não sei se o Afonso fez no seu evento, mas é que quando eles eram apresentados pelo mestre de cerimônias, eles diziam bem assim, né? O mestre de cerimônias apresentava e tal, e quando eles subiam no palco, Eva, eles falavam assim, bom... O negócio é o seguinte, eu entrei aqui, achei que vocês estavam meio chororô e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, eu mesmo vou me apresentar e quando eu entrar, vocês vão gritar, vocês vão urrar, vocês vão me chamar de lindo. Ele não fazia isso? Ah lá, viu como eu não estou mentindo? E quando eu levava os humoristas que eu via aquilo, eu achava o máximo, eu dizia assim, gente, por que eu também... Um dia não posso fazer isso, mas contando a minha história, a minha arte, não é? E eu não passei vontade, não passo. Então hoje eu peço para vocês a mesma coisa que eles, como forma de realizar o meu sonho, com a ajuda de vocês. Então, Eva e Lu, né, já sabem. Eu vou sair, vou me apresentar e quando eu voltar é gritos, berros, vai me chamar de linda, maravilhosa, tá bom? Combinado? Combinado. Então vamos lá. Senhoras e senhores, recebam no palco Ana Paula Lima, a blogueirinha da meia-idade, psicóloga também, mais conhecida como Dona Ana! Ai, gente. Bem, obrigada, Eva. Ai, vocês viram, coisa linda. E é tudo tão espontâneo, né? Eles falavam isso também, né? Bom, obrigada, Yara. Pronto, agora a gente entra no clima, né? Por mais que a gente já seja de casa, né? Todo mundo aqui tá em casa. Então, a gente... É a nossa energia. Eva e Lu, vocês que são novas, uma vez por mês eu venho aqui e eu venho entregar um pouquinho da minha arte que eu entrego no setting terapêutico. Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o corpo emocional. O corpo, ele sempre conta a história das nossas emoções. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês do quanto o que vocês estão vivendo fisicamente conta pra gente, profissional da área da saúde, o que é que vocês estão contando emocionalmente. Então, por exemplo, vou começar hoje com uma moça, ela tem 30 anos e hoje eu atendi, Dona Ana, você não vai acreditar, a gastrite voltou novamente. O que é a gastrite? O que ela contou? Ela contou que ela viveu uma situação com o noivo vai ter que viajar para fora sem a presença dela e ela achou aquilo muito, como é que pode dizer? Ela achou injusto, porque a família dele pagou para ele, mas não pagou para ela. E quem é que entrou em ação? Foi a adulta? Não.
foi o que a gente chama de holograma energético de consciência. Quando pequenininha, quando ela era pequenininha, em uma situação onde ela ficou frustrada, ela sentiu energeticamente, né? Ela sentiu essa frustração como algo muito ruim. Sabe o que o cérebro faz? Ele te preserva, ele fala assim, nossa, que negócio horrível. Vou tirar uma foto desse momento, para quando esse momento chegar de novo, eu ter a mesma operação. Quem é aqui que nunca, levanta a mão, quem é que nunca, diante de uma situação, ou paralisou, ou congelou, ou agiu como se fosse uma criança, e depois que a situação passou, você colocou a mão na cabeça e falou, gente, onde que eu estava com a cabeça? Ô, gente, eu não precisava fazer isso. Ô, gente, o que é isso? Quem nunca viveu isso? E quem já viveu isso? Anitta, que você nunca viveu isso, Anitta. Vá, que você tem todo esse controle, duvido. Para com isso. Japonês é tudo controlado, né? Mas por dentro, quantas vezes, né? Por dentro a gente não tá um furacão. Esse furacão, muitas vezes não somos nós. São esses hologramas, essas crianças que ficaram paralisadas naquelas cenas e aquilo é uma energia. Ou seja, quando o noivo foi e tudo aquilo aconteceu, ela sentiu a mesma sensação de quando ela era menina e vieram os mesmos sintomas. Ela disse bem assim, Dona Ana, veio uma queimação por dentro. Queimação onde? Aqui, eu já vou mostrar para vocês o que quer dizer aqui, ó. Aqui é o nosso centro, inclusive, da rejeição. Quem é que nunca se sentiu rejeitado e que parece que sentiu um soco na boca do estômago? Quem nunca viveu isso? Já viveram, né? Anitta, você também nunca foi rejeitada? Também não. Uma linda e maravilhosa desse jeito, ela não passou problema nenhum. Tem, né? Tem. Então, o que aconteceu? Cada um vai manifestar no corpo de uma forma, mas aquela gastrite começou a vir e ela começou a fechar aqui, justamente a comida não conseguia nem entrar. E o que fecha aqui? O que a garganta quer dizer? Quando a gente não consegue falar, primeira coisa que aparece, amidalite. Quem já sofreu com amidalite? Quando a gente não consegue falar, vem o câncer de laringe, vem faringite. Todas essas, segundo o Oriente, tá? O Oriente é os japoneses, né? Vamos localizar assim. Segundo os japoneses, né? Os chineses, os coreanos, toda doença, toda doença, o fundo é emocional. Toda. São as nossas emoções que desencadeiam as doenças. Já aqui para nós ocidentais, não é emoção, é genético. Né? Não é isso não, é porque minha mãe tem, genético. Não. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam disso. Sabia que apenas 3% das doenças hereditárias, quando elas são... ai, meu Deus. Tá difícil de dizer. 3% das doenças, elas vieram através da manifestação hereditária. Todos os outros 97%, elas ficam quietinhas. São acionadas através das emoções e do ambiente ao qual a gente é exposto. Ou seja, genética só é destino quando eu não controlo as minhas emoções e também não altero o ambiente. Ou seja, vocês não vão sair daqui, vocês vão sair daqui hoje controlando os nervos para não ficarem doentes. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Não? E quando fecha a glote? Quando fecha a glote, pois é, e quando fecha a glote é aquele famoso estou engolindo sapo. Tenho vontade de dizer, mas não posso dizer.
Eu nunca esqueço um vizinho que a gente tinha, seu Salvador, lembra? Quando eu estava na faculdade, a gente teve uma aula de farmacologia. O nosso professor, ele era psiquiatra. Eu nunca esqueço um dia que ele relatou o caso do seu amigo, que fumava muito, e ele descobriu na faculdade que o câncer dele seria de garganta, mas não era somente pelo fato de ser cigarro, mas porque ele era um menino, né, era um amigo muito reprimido. Porque o câncer, o cigarro pode também dar câncer de pulmão, correto? Pode também potencializar câncer de mama, mas o teu corpo é que vai contar a história das suas emoções em relação a onde será essa manifestação. Vocês acham que eu sou gordinha? Não, né? Eu também não. Posso falar a palavra gostosa aqui, pastor? Então, gostosa eu acho que eu sou. Porque magrinha eu não sou. Mas eu tenho todos os genes da obesidade. Todos. Absolutamente todos. Então eu tenho o gene da compulsão, o gene da circunferência abdominal maior, eu tenho o gene para ser gordinha, eu tenho o gene para diabetes, todos. Tem mais algum, Yara? A Yara sabe mais, melhor meu teste genético. Ansiedade, todos. Não processou o beta-caroteno. Eu não processo o beta-caroteno, você está vendo aqui, ó. Por isso que eu sou laranja, por isso que eu sou dessa cor. Quase japonesa, mas é que japonês ainda é corado. Mas eu não sou por causa, ou seja, era para eu ser o quê? Obesa, já ter diabetes. Mas por que eu não conto essa história? Porque eu controlo as emoções e, consequentemente, o ambiente. Não é, dona Jandira? Né? A tua genética que eu herdei aí não é muito boa, né? Não. Bom, eu trouxe aqui uma relação das principais doenças que hoje elas são geradas por uma emoção. Quero ver se alguém descobre qual a emoção que está relacionada a essas doenças, essas últimas aqui. Ai, meu Deus. Cardiorrespiratória e autoimune. Autoimune. Autoimune e cardiorrespiratória. Qual emoção vocês acham? Emoção é raiva, medo, tristeza, vergonha. O que vocês acham? TAG é transtorno de ansiedade generalizada, depressão, obesidade, diabetes, doença cardiorrespiratória e doença autoimune. A Yara sabe, você não vale, Yara. Você vai ficar quieta? A Nai também. Mas pergunta pode fazer, né? Pode. O que é autoimune? Ah, boa pergunta, dona Jandira. Doença autoimune são as doenças que são o seguinte, o teu corpo começa a atacar você mesmo, achando que está se defendendo. Então a gente está falando aí de fibromialgia, a gente está falando de lúpus. Hã? Minha filha teve Guillain-Barré. Guillain-Barré, exatamente. São doenças em que o corpo ele começa a se contra-atacar. Então, doença autoimune. Eu vou me imunizar, mas ao invés de me imunizar, eu me ataco. Isso é doença autoimune. Ninguém quer chutar? Nem quer chutar? A depressão não é tristeza, as causas. Tristeza profunda, deve ser, né? Depressão. Uma situação difícil. Tristeza é uma emoção bem presente nesses aqui. Só que antes de eu ficar triste, vem uma emoção antes, nesses casos. Decepção. Muito decepcionada, ela começa a não ver nada de bom né, no dia a dia, e aquilo vai cada vez diminuindo mais, parece que você não vê uma luz no fim do túnel, né?
E quando eu não vejo uma luz no fim do túnel, o que gera em mim, além de tristeza? Eu acho que medo, né? Medo. Medo. Medo é a principal emoção que faz com que a gente chegue nesse lugar. Se você perguntar para uma pessoa que está depressiva, a tristeza dela começou porque ela começou a ter medo de algo. Se você perguntar para uma pessoa ansiosa, ela tem medo do passado, tem medo do futuro, tem medo do ambiente que ela vai estar daqui 30 minutos. Se você perguntar para uma pessoa obesa, ela tem um medo constante de continuar aumentando o tamanho, mas é exatamente esse medo que a faz comer. Uma pessoa com diabetes, ela não tem medo de ter um órgão amputado, mas é justamente esse medo que inclusive gera aumenta a ansiedade e ela passa o quê? Comer. A doença cardiorrespiratória, quando eu entro em incoerência cardíaca, a principal emoção que gera isso é o medo. E a doença autoimune é o seguinte: pense, se eu estou em estado de alerta contínuo contra algo que não existe, geralmente medo é isso, né, que é disfarçado de ansiedade, o que acontece? Meu corpo fala, meu Deus, eu preciso me defender o tempo todo. Ele entra basicamente em pane. E daí o que acontece? Ele começa a se contra-atacar. Se você, né, na história da sua filha, quantos anos ela tem? Agora ela está com 26, ela teve quando ela tinha 15 anos. Ela paralisou inteira, ela só não morreu porque foi diagnosticada a tempo, né? Uhum. Daí quando chegou aqui no diafragma, antes de atingir o diafragma, eles conseguiram. Eles conseguiram. Eles aplicaram lá imunoglobina, acho que é. Uhum. E daí paralisou naquilo. Mas ela ficou 1 ano e conseguiu voltar. Conseguiu. Uhum. Graças a Deus. A doença autoimune, ela pro resto da vida agora, né? Inclusive ela toma bastante vitaminas. Sim. Daí chegou essa época da pandemia, a gente tava em pânico, né? Imagina se ela pegasse. Daí, com muito custo, tomou as vacinas, mas com medo tremendo, né? Porque a vacina... Só que olha só, tudo que ela não pode ter é medo. E olha só, a gente tende, os ocidentais, a gente tende a achar que são os remédios, as vacinas, que são os nossos grandes defensores. Isso é cultural, só que esse é um grande problema, sabe por quê? Digamos, por exemplo, a depressão. Para eu ficar deprimido, para eu entrar no estado da depressão, existem 9 fatores que estão envolvidos. 9. Então, circunstâncias da minha vida, a minha relação comigo mesmo, meu processo de individuação, as circunstâncias socioambientais, são vários fatores, ok? Sabe quantos desses fatores são físicos? 2. Ou seja, o remédio vai te ajudar numa frente de 9 fatores em 2 fatores. Então, na verdade, é uma muleta, muitas vezes, que nós encontramos no remédio, sabotamos a outra, negligenciamos, né? Negligenciamos a parte, na verdade, mais importante e fundamental, que é o quê? As nossas emoções. Olha, eu trabalho com pessoas eu atendo pessoas que têm doenças autoimunes. E qual que é o meu trabalho? Trazer o máximo elas para o estado de presença para diminuir o medo. Basicamente, é diminuir o medo. Tá fazendo sentido até agora? Com certeza. Se você for parar para pensar, se você voltar lá na história da sua filha, um pouquinho antes do evento, ela sofreu algo interno que foi muito avassalador para ela. Foi, né? Viu? Eu tenho uma bola de cristal, vocês não sabem? É muito tempo trabalhando com isso. A doença celíaca também. A doença
É autoimune. A doença celíaca também. Ela, o gatilho o gatilho que traz a doença, não é que traz, gente, hoje eu estou aciona. O gatilho que aciona também é emocional. Para vocês terem uma ideia, a pessoa antes de ser atendida por mim, ela passa por um questionário mais de 50? Tem mais de 100 perguntas. Por quê? Parte dessas perguntas, inclusive a Nay passou pelo meu treinamento, né, Nay? A gente já descobre como é que estão as emoções dela e o corpo de dor dela justamente através da história dos remédios que ela está tomando, se ela está dormindo, se ela está indo no banheiro, se ela está fazendo cocô, se ela acorda de madrugada. Alguém tem acordado aqui de madrugada? Quando a gente acorda de madrugada, existem duas histórias a serem contadas. Duas. O seu fígado, né? Aí tem uma questão do próprio fígado. Você sabe qual é o órgão que está relacionado ao medo? Fígado, 2 órgãos. Fígado e pulmão. Se você tem acordado entre 2 e 3 da manhã, você muito provavelmente está passando por algum episódio que está com medo. E óbvio, né? Ele também está intoxicado, está trabalhando um pouco mais. Pode estar trabalhando um pouco mais, inclusive por conta desses 2 fatores aqui, obesidade e diabetes. E o mais importante, entre 2 e 3 da manhã existe um pico de cortisol. O que esse pico de cortisol está fazendo? Ele já está te preparando, porque lá às 6 da manhã ele vai ter o seu maior pico, entre 6 e 8 da manhã. Então, se você está muito estressado durante o dia, ele vai o quê? Ele vai se desregular, ele vai ter um pico maior às 3 da manhã, entre 2 e 3 da manhã. Muita gente fala que esse é o momento espiritual, né, do Espírito Santo. Mas veja, intuitivamente, o que a gente faz? Para voltar a dormir, a gente vai lá e pede ajuda sobrenatural, porque é muito difícil, quem sofre com insônia sabe, quanto é difícil voltar a dormir nesse horário. Tá fazendo sentido isso, gente? Quem tem diabetes também acorda de madrugada, justamente por conta desse pico de cortisol também e o desregular da insulina. Gente. A Eva veio num dia bem certinho. Bom, hoje eu trouxe. Mas você vai guardar muita coisa e você vai levar para ela. Bom, é o seguinte. Alguém quer compartilhar aqui a sua história? Quer trazer alguma coisa, algum aspecto para para eu poder fazer? Ou então pode me trazer assim. Olha, tô acordando entre 2 e 3 da manhã, não vou no banheiro todo dia, ou então tô com diarreia. Ninguém? Eu é só no banheiro, que às vezes eu tenho que tomar remédio. Para fazer cocô? Bom, aí é um problema. Eu tenho intolerância à lactose, né? E daí isso tem meio teimosa, como que beber. E daí o efeito para mim é o contrário. Tem gente que diz que dá dor de barriga, e eu prendo o intestino. Então. Uma das características a mais comum que fica popularizada é a diarreia. Mas, por isso que muita gente tem intolerância à lactose e com prisão de ventre e acha que não tem tolerância. Mas eu tenho bastante prisão de ventre. Ele desregula o intestino, ou para um lado ou para o outro. Às vezes de manhã você acorda, tá, né? Tô tranquilo. Chega à noite para ser no baiacu. Eu levanto umas 3 vezes para ir no banheiro à noite, mas para fazer xixi ou outra coisa, não. É só Eu levanto também para fazer xixi. Só. Mas então, naturalmente não era pra gente acordar, tá? Era pra gente ter o sono direto, no mínimo, ela, por exemplo, tem que dormir no mínimo entre 5 e 6 horas direto, ela é a Anitta. Todas as demais, no mínimo 7 horas diretão, sem acordar. Eu agora estou numa fase boa. Só que eu tenho que tomar, às vezes, um remedinho, porque senão eu subo muito à noite.
Então, mas aí é que eu ia falar. Isso sem Não, auxílio mas de medicação. Sem medicação, mas daí, às vezes, quando eu tô muito cansada, daí eu tomo pra eu poder dormir sem sonhar pesadelo. Olha lá, tá vendo, ó? Entendeu? Quando ela falou assim, eu preciso tomar alguma coisa quando eu tô muito cansada. Quando eu tô muito cansada, o que acontece? A hora que eu relaxo, o meu corpo continua na velocidade da intensidade do dia. Isso acontece com a minha filha, porque ela está fazendo faculdade, então ela tem muita. Ela está fazendo estágio de faculdade, daí aquele monte de trabalho, aquela coisa dela. Daí quando ela vai deitar, não consegue. Ela não consegue desligar. Ela tá morrendo de sono, não consegue. Ela não consegue. Relaxar, não consegue. Não, É porque, um desespero. veja, você disse assim para mim, eu tenho intolerância à lactose, mas eu sou teimosa. O que acontece? O intestino, qual que é a história que a gente conta? Ele é o nosso segundo cérebro. Muito provavelmente você tem picos de humor, acaba ficando irritada com facilidade, porque quando a gente tem problema no intestino, principalmente intestino preso, a gente está falando o quê? De pessoas enfesadas. Porque literalmente as fezes estão paradas. E tem uma coisa, voltando lá, que você disse assim, eu sou teimosa, mesmo sabendo eu vou e como, né? E tomo leite. A gente faz o que acontece? A gente fica tão no automático que o nosso corpo já tem ações antes da nossa consciência. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu estou tão, inclusive, né, um alimento, o leite, culturalmente a gente cresceu, né, ou comendo um queijinho, ou bebendo leitinho com Nescau, né, várias coisas afetivas, né, que dão colo, o açúcar dá colo, que é muito melhor emocionalmente eu curtia aquele alimento, aquela situação, do que depois eu ter a evacuação prejudicada. Então hoje, inclusive, é uma das minhas maiores missões, eu trazer consciência para que antes do teu corpo já se movimentar para o alimento, você ficar consciente se aquilo faz sentido para você. E aqui eu não estou falando que vocês não vão sair daqui hoje e não vão poder comer. Não é isso. É o quanto o que eu estou fazendo está contando a história que eu quero. Isso é muito importante. Realmente você está contando a história que você quer ou você deixou a história ser contada à mercê? Isso é muito importante, gente. Porque, olha, chegam pessoas para mim que já estão num estado físico, né? Eu hoje atendi um homem, ele chegou para mim, ele tá um pouco melhor. Mas ele chegou para mim com problema, inclusive eu já vou trazer aqui para vocês, com problema na próstata, já perdendo parte do cabelo, não só por causa da questão genética masculina, mas também por conta de nervosismo, incoerência cardíaca e com sobrepeso. O que esse homem fazia? Mesmo com todo esse quadro, ele comia, ele ia todo santo dia, tá? Ele ia para o restaurante e ele pedia prato principal, entrada, prato principal, sobremesa. Depois, entrada, prato principal, sobremesa. Além de ele gastar uma grana, ele disse bem assim, teve um dia, dona Ana, que eu tinha acabado de voltar do restaurante. Sabe o que eu fiz? Eu pedi pelo iFood uma torta inteira holandesa e comi inteira. Eu vou morrer. E é exatamente aqui que eu queria chegar. No desejo. O que você está com desejo de comer, mãe, ultimamente? Quindim! Mudou! Voltei, mas não vou só para comprar quindim. Não, coxinha, não deu. Ah! E ela falou, só hoje, viu, vó? Só uma vez, só de vez em quando. Vamos lá. Toda vez... Veja,
desse meu consultorando que mesmo com todas essas adversidades, foi lá e cedeu ao desejo, todo o desejo, todo o desejo que vem com a necessidade apenas do prazer imediato, ele tem o que a gente chama na psicologia de pulsão de morte. Quer ver só? Você estava com vontade de comer coxinha. Alô te deu, certo? Acabou? À vontade? Sim. Não acaba, né? Mas assim, Comer é bom, né? eu só tô evitando, só que eu não como mais que nem eu comia antes. Não sou boba nem nada. Ah, tá. Então, ok. Mas se eu disser assim, agora você está com desejo de comer coxinha? Não. Porque você comeu ontem. Não tô não. Mas você sentiu o cheirinho, vem, né? Assim, o quindim, se eu não posso ir lá, não vou. Se eu for, eu compro um quindim. Por isso eu tô evitando de ir, não tô indo mais. Porque assim, não faz diferença. A gente tem, assim, dá aquela sensação boa, não sei o que é isso. Isso A gente sabe que não pode e faz. Então, esse é o desejo, é a pulsão de morte. É. A gente sabe que não pode, mas aquela sensação, todo desejo em relação ao prazer imediato, ele tem pulsão de morte. Ou seja, a partir do momento que eu desejo e uma vez satisfeito para aquele momento, pronto, acabou, morreu. Eu literalmente estou acabando com algo. E esse aqui não estar consciente do desejo é um dos maiores problemas em relação a como tratar bem o seu corpo através das suas emoções. E daí, o que o desejo está te contando? Qual história ele está te contando? Só para finalizar desse consultorando, existem algumas áreas do seu corpo que contam história. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha um problema aqui, na próstata? O lugar onde você está com problema físico conta a história da sua emoção. Esse homem, ele tinha passado a vida inteira querendo muito uma família, mas ele nunca conseguiu. Ele foi literalmente castrado pela mãe, porque a mãe dizia o seguinte: se um dia você casar, você vai me abandonar. E como o pai, no leito da morte, disse: filho, agora a única coisa que eu te peço, cuide da sua mãe. Enterrou de vez. Enterrou de vez, exatamente. Quem conhece quem trabalha, né? Quem é que tem problema de próstata? O homem, qual idade que ele tem problema de próstata, geralmente? Com qual idade? Depois dos 40, assim, muito jovem, né? Se tiver aos 40. Geralmente é depois dos 50. Ele não tinha 40 anos. Tá? Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A história que teu corpo conta, vou dar um exemplo, o meu exemplo, já que vocês estão um pouco tímidas, né? Quem me conhece há um tempo sabe, eu sempre tive, né, problema com sobrepeso, né? E recentemente eu estava muito magrinha, né? Eu cheguei de São Paulo magrinha e comecei a engordar e estava comendo cada vez menos e começava a engordar cada vez mais. O que aconteceu? Quando eu me separei, que eu passei a ter que dar conta sozinha das coisas, olha que maluco. O que mais eu comecei a ter? Medo. E por mais que eu fosse psicóloga, por mais que eu tivesse um trabalho espiritual, eu zelo muito por isso, por mais que eu fosse consciente, entenda o seguinte, eu estava o quê? Tão preocupada em fazer as coisas acontecer que a gente entra no automático e as emoções, elas vão acontecendo e nós não percebemos.
E aí é nesse momento que eu falo para vocês que história o corpo de vocês está contando. Quando eu percebi que tinha alguma coisa errado, estava fora daquilo, de todo o meu cuidado, eu fui ver e o que aconteceu? Eu entrei, né, num quadro, acabei apresentando uma doença crônica que ela tem a ver o quê? Com um acúmulo inflamatório de gordura. O que a gordura conta pra gente? Eu preciso criar uma zona aqui territorial de proteção. Eu estou com tanto medo do mundo e de como ele vai se apresentar para mim, que eu guardo o quê? Reserva. E principalmente reserva na região da barriga para a mulher é o medo de sobrevivência. Posso abrir um pouquinho aqui a tua história, mãe? Pode. Pode? Minha mãe teve uma infância muito difícil. Uma infância muito difícil, né? De muita escassez. Minha mãe passou fome. Quando qual que é a história dela a vida toda, de qualquer momento, eu não quero passar fome novamente. O que acontece? Qual que é a principal região que ela reservou gordura? E isso vem de geração em geração? Na barriga. A mãe dela já tinha o medo de sobrevivência. A mãe da mãe dela já tinha. Isso foi passando e herdando de geração em geração. E é óbvio que toda a história que teu corpo conta não precisa ser destino. Jung, que é um dos maiores, né, teóricos da psicologia analítica, ele tem uma frase que é maravilhosa, que é o seguinte: enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente será o destino. E não precisa. Certo? Bom, o que é? É isso aí. Antes de finalizar, a gente já está caminhando para o finalzinho. Passa rápido, né? É porque vocês estão quietinhos também. Eu achei, inclusive, que hoje vocês iam interagir mais, ter mais dúvidas, né, em relação a dores que vocês têm. Vocês podem trazer. Aproveitar que eu estou aqui, que vocês estão em poucas pessoas, né? Mas deixa eu aproveitar aqui. As regiões, vou trazer as regiões para vocês. É mais comum, tá? Quando as mulheres, né? Quando a gente tá com problemas nessa região aqui, espinha madura, queda de cabelo, que mais? Enxaqueca, tudo isso. O quê? Eu tenho um problema de bruxismo já há muitos anos, mas ultimamente chega a ficar tudo dolorido, assim, sabe? Eu tenho que ficar o tempo todo me controlando para não estar. O que pode acontecer com o bruxismo? O bruxismo é uma tensão contínua e a pessoa não percebe. Entenda o seguinte: as emoções, o que você sente, a emoção é o quê? Você sentiu algo. A emoção é uma forma de trazer para fora a energia daquilo que você sentiu materializado. Então, eu senti uma sensação de alegria quando eu vi a Lu. O que eu fiz? Eu expressei a minha emoção de alegria. Eu senti uma sensação boa. Veio o quê? Alegria, exatamente. Só que muitas vezes nós estamos lá, tensos, procurando uma solução para um problema. Só que eu não posso parar, mas o meu corpo, ele dá um jeito de manifestar. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar espinha madura, ele vai fazer com que eu fique tenso. A minha filha fala assim: mãe, quando você está lá dando palestra, eu fico aqui com a mão, ó. Por quê? É uma forma de manifestar. Eu fico tensa, preocupada com o que eu vou falar para vocês, a minha responsabilidade é grande. Só que eu não verbalizo isso, eu estou tentando me controlar. Como é que eu me controlo? Assim. Como é que você tenta se controlar? À noite é uma orquestra. À noite é uma orquestra, porque daí eu estou relaxada. A hora que eu estou relaxada, chega a fazer barulho. Por isso que tem que usar a plaquinha.
tá? Quando a gente está falando de dor nas articulações, de alguma forma a gente está sendo impedido de conquistar as coisas. Isso quando a gente está falando que do nada essas dores aparecem. Mas se ao longo da vida eu fui muito reprimido, começam a vir dor nas articulações, principalmente nas articulações do quadril. Se a gente está falando por exemplo, quando eu vivo sob muita pressão, não é difícil eu ter problemas nesse eixo aqui. E aqui nesse eixo a gente está falando de coração, a gente está falando de esofagite, a gente está falando de quando dá câncer aqui nessa região. Intestino. Quando a gente está falando de intestino, a gente está falando de controle. Sabe quando as coisas saem do nosso controle? Ou quando a gente não consegue soltar as situações, a gente quer dar um jeito? Eu fico o quê? Eu seguro as minhas emoções. Eu não posso abrir, eu fico enfesado. Ou então, quando aquilo se resolve, nunca esqueço um dia... Minha mãe, medo também, medo está muito relacionado ao intestino. Minha mãe foi no teleférico. Assim que ela saiu do teleférico, né, que ela estava pisando no chão, o que aconteceu com o intestino? Né? Graças a Deus, quando a gente está com uma resolução de um problema muito grande e aquilo é resolvido. Você lembra disso? Era tão criança. Eu não lembro da caganeira, mas a reação do pai eu nunca vou esquecer. Quando a minha mãe saiu plena do banheiro, esvaziada, meu pai em estado de choque, porque ela tinha feito em tudo quanto é lugar, né? Porque foi um esguicho. Eu não esqueço disso. Na verdade, era sempre assim que seu intestino manifestava. Teve uma vez também indo para algum lugar que o carro deu problema. A hora que aquilo deixou ela tão nervosa que ela fez o cocô lá na rua. Lá, viu? Foi na rua. Você viu a reação do pai, você lembra? Claro que eu lembro. Ele ficou desesperado. E ela cagando no... Meu Deus do céu. Teve que parar o carro, né? Pois é, teve que parar o carro. E ele ficou nervoso, porque era difícil ver ele nervoso, né? Ele ficava engraçado quando ele ficava nervoso. Ele ficava gozado por causa que ele nunca ficava nervoso. Então daí a gente ria dele, né? Porque ele ficava engraçado. E ficava diferente, porque dificilmente ele não se via ele nervoso nunca, né? Não. Eu lembrei de uma coisa importante, tá? Mas, dona Ana, e quando assim acontece, mas foi uma fratura, foi um acidente. Os acidentes também é uma falta de presença. E também vai materializar justa na região que também conta a história das tuas emoções. O coração? O refluxo. O refluxo é um estado de tensão. Tem horas assim que fica desagradável, né? Mas o refluxo é o seguinte: é um estado de tensão contínuo. Continuamente você fica com aquele nervosismo, mas você tem que segurar, você fica com nervosismo. No nosso estômago tem uma tampinha que se chama piloro. Essa tampinha ela é feita justamente para ficar paradinha, para fechar, porque para o ácido clorídrico não subir. Só que o que acontece? Essa tampinha aqui, ela se move quando eu estou com essa corrente de tensão contínua. Aí ela fica fazendo assim, ó, flum, abrindo. Aí toda vez que abre, o ácido clorídrico vai lá e faz o quê? Dá uma queimadinha. Você teve isso recentemente, né, amiga? Recentemente não, há uns 2 anos. Não, foi no Natal, né? Que fiquei sem voz. Ficou sem voz, né? Ficou sem voz. Então, ele vem e dá uma queimadinha. É claro que eu coloquei o piloro bem lá embaixo, né? Não é lá embaixo, é mais aqui, é mais pra cima, tá?
Mas ele vai queimando, ele vai queimando, ele vai queimando. Aí o refluxo, aí chega uma hora que vem o refluxo. É. Agora, né, deu um pouco, né? Eu falei tudo que você disse, sem dúvida, então entender a quanto me atingiu. Viu só? Né? Isso se chama catarse. Essa resposta imediata das emoções, quando elas são expostas, isso se chama, isso não é ruim, tá? Isso é sinal de que você deixou essa energia passar. Tanto é que provavelmente amanhã teu corpo vai ficar mole, hoje você vai ter talvez uma noite de sono um pouquinho mais agitada, mas as chances de você entrar no estado de relaxamento entre amanhã e depois é grande. Porém, pode ser que venha algum roxo no corpo, quando a gente entra em catarse, tá? Isso acabou de acontecer. Eu queria fazer um comentário quando lá no começo que você falou assim, quando a gente tem uma reação explosiva e daí você para e pensa, não precisava ter feito dessa forma, né? A do holograma, Se tem alguma coisa a ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de briga, confusão, eu acabo engolindo para não bater boca, coisa assim. E daí aconteceu uma situação no final de semana que eu pensei, não, eu vou lá e vou perguntar. Não vou, não fui. Aí fui embora e falei, mas por que de novo eu engoli e não questionei? Acho que um problema meu é esse, assim, tipo, eu fico, não tô com vontade de afrontar ou questionar o porquê e fico engolindo Então, mas o problema aí, só que então, só que o corpo de vocês somatiza através desse travar, somatiza, inclusive através vocês não sentem dor na lombar aqui? Não, total, né? E veja, não é você que não quer falar, é que você, muito provavelmente, foi uma menininha que passou a vida inteira tendo que ser a boa menina. E daí o que acontece? Veja, você está com quantos anos? 42. 42 anos. Há uns 38, pelo menos, você sempre atuando na boa menina, o que acontece? Vem a boa menina, vem o holograma da boa menina. E é ela, só que a adulta quer falar, a adulta quer manifestar, mas o holograma tem mais força, porque o holograma é uma energia, como se viesse uma menininha, talvez o momento que você ficou muito, muito calada em algo significativo, que seja lá com 5, 8 anos, é ela que se comporta, não é a adulta. E depois que passa, você consciente, a adulta, fala assim, por que eu não fiz isso? Eu tenho uma imersão, Yara, só para fazer com que as pessoas entrem em contato com esses hologramas. E eu ensino elas a fazerem eco. O que é eco? Eco é encontro com a consciência original, que é justamente entrar em contato com essa menina, com esse holograma, falar para ela, deixa eu falar, a gente pode falar, basicamente, num estado imaginativo, em outro estado de consciência, para que ela perca energia e a tua adulta tenha mais espaço. Tudo isso para quê? Promover saúde. Oi, Ana, eu estava pensando, o meu filho, um dos meus filhos, tem uma menina de 10 anos. O pai chama a atenção dela, ela diz, mas pai, ela retruca, ela fala na hora. Ela estava fazendo por isso que ela não fez aquilo que ele mandou. Eu disse, nessa idade você se encoraja e diz. O pai briga mais ainda, mas você diz aquilo que, né, dá aquela desculpa. Tira. E a gente de adulto não faz isso. Você escuta e diz, por que você não fez isso, por causa daquilo, você fica quieto, você não fica se explicando, né? Você viu bem como a Natália faz com o pai, né? Eu acho bom, ela tem 10 anos e ela enfrenta sem ser mal educada, mas assim, não, eu não fiz por causa disso. Eu falei assim, meu Deus, como eu queria ter sido assim. Não, mas Yara, em algum momento você foi. Em algum momento você foi, mas aconteceu algum evento que te paralisou nesse holograma.
É o medo de se posicionar hoje, Exatamente, exatamente, tá? É que talvez você não lembre. Quando a gente faz a eco, a gente traz a lembrança. E às vezes, quer que eu te diga? E às vezes é uma lembrança boba, que a gente nem dava tanto valor. Para você ter uma ideia, a última imersão que eu fiz, um homem que estava não trazia lembrança, estava travado, ele trouxe uma lembrança boba. Mas essa lembrança foi o suficiente para ele tomar a atitude que ele já estava paralisado há meses. Sabe? Então, assim, eu vou ser bem honesta com vocês. Toda vez que eu aprendo algo novo em relação à psicologia, psique humana, as emoções, tem coisas que eu falo assim, gente, isso parece tão maluco. Mas olha, eu aprendi a soltar. Eu aprendi a fazer com que vocês sejam os meus mestres. Porque essas coisas malucas, na verdade, é a solução. Porque cada um carrega uma história, cada um... Eu achava, inclusive, né, que era louco até fazer um treinamento com a Sunita. E a Sunita é uma inglesa, né? Ela é uma londrina, uma inglesa, e ela dizia bem assim, gente, eu estou fazendo doutorado, eu fiz matemática. A minha cabeça racional, quando entrou em contato com isso, pensou, meu Deus, não é possível que isso aconteça. Tem que ter base científica, né? Mas aí quando eu comecei a entrar em contato, que eu comecei a ver uma pessoa entrar em catarse, outra pessoa não entender, e a técnica entregar a solução, eu parei de questionar. Eu só faço, eu só aplico. E eu falei, quer saber, eu vou enfiar esse treco debaixo do sovaco, e é isso. Eu só vou aplicar e ver que funciona. E é isso, tá? Então, inclusive, fica o meu convite, né? Se um dia vocês quiserem fazer. A Nayara é a minha psicóloga que foi treinada por mim, né? A Nayara ficou durante 6 meses estudando práticas clínicas que eu aplico no setting terapêutico. Que a Nayara viu na imersão uma menina entrar em catarse, uma psicóloga. E a Nayara viu onde é que eu tive que entrar no encontro da consciência original dela para poder trazer a mulher de volta. Eu achei que a mulher, inclusive, nunca mais ia voltar. Tá assim, tá fazendo todos os meus cursos. Mas ela, de tão resistente que ela estava em um holograma. Mas esse curso que você falou é em alguma data específica? Ou é... Uma vez por mês a gente faz... Não, posso ver se só em agosto. É uma imersão, é online, é o dia todo comigo. E é puxado, assim, às vezes mexe com as nossas entranhas, porque são mais pessoas também trazendo algumas outras dores, alguns outros dramas, mas é muito legal. Eu tenho tido resultados maravilhosos. E voltando àquele caso do pai com a filha, você com 15 anos, você disser alguma coisa para o teu pai, ele vai dizer, fica quieto, né? O pai chama atenção e você vai... Antigamente. Vai, né? O pai não percebeu, não permitia que você dissesse algumas coisas. O pai era autoridade, né? A gente foi criar. Eu não fui assim com meu pai, porque a gente foi diferente, mas o meu sogro era assim, né? Uhum. Então, o meu marido também foi, né? A gente nunca discutiu, nunca colocou nem planos para o futuro, ele não era de conversar, sabe? E daí você vai se fechando, você quer falar, não fala, que nem agora, não tem medo, às vezes. Agora, uma coisa que eu sou sincera para você, eu estou muito feliz que eu estou vendo que os irmãos, são 6, tem os 5 homens, e ela, se estão se encontrando mais, né? Mas filho foi... Filho foi... sentindo, sabe? Eles estão conversando, às vezes, sobre o trabalho. Vocês têm tido mais... Tem. Entre os 5 todos, sabe? O mais velho é mais fechadão, fica na dele, mas é que, veja, né? dando apoio para aquele quando precisa de alguma coisa. Se eles passaram uma vida sendo reprimidos, não é nem culpa deles. Esse é o normal que eles aprenderam. E veja assim,
é difícil ver diferente, é difícil funcionar diferente. Assim como é difícil começar uma dieta na segunda-feira, é difícil começar a ver o mundo diferente. E às vezes não é que a gente não ama, não é que a gente não consegue, a gente é tomado por tantas outras coisas. Pense assim, tá todo mundo vivendo o seu próprio drama pessoal. Todo mundo. Não é que a pessoa me magoa, que a pessoa não me quer. Tá todo mundo tentando atrás dos seus próprios problemas internos. Então, ninguém está nos vendo, porque está ocupado com o seu próprio drama pessoal. Gente, acabou. Passa rápido, né? Não, mas é que agora a partezinha final... Começando a chegar aqui, né? É que a partezinha final, eu queria, depois de tudo isso, eu queria trazer para vocês algo simples e que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, sabe? A natureza, ela é tão perfeita que ela entrega tudo que a gente precisa para ficar bem. Vocês não precisam de mim, vocês não precisam de, né, psicólogos, né? Mas a gente está aqui para oferecer o melhor. Mas a natureza entrega para vocês o que há de melhor. Então, principalmente quando vocês estiverem muito ansiosos, o coração estiver palpitando, a primeira coisa que vocês precisam olhar é para o sono de vocês. Fazer do sono um grande templo. Então, um quarto escuro, depois das 9h30, né? Desliga celular, vai dormir as mulheres, né? As senhoras já estão dormindo mais cedo. 9? Ok. Aqui, ó. Tá? Tem que estar entre 9 e 9h30, na idade de vocês. E todas as outras demais, entre 10 e 10h30 no máximo, tem que estar na cama. Não adianta. Por quê? Para a gente pegar o trem da melatonina e não ser acordado pela questão do cortisol. Todo dia a gente começa a dormir quando a gente acorda. Então, quando acordar, né, já acorde, já coloque assim o seu rosto diante da luz, já abra uma janela, já dê o recado para o seu corpo que você está indo para um próximo dia. Aprendam a agradecer até mesmo os desafios. Aprendam. Porque quando você agradece, existe todo um sistema no seu cérebro que ele é uma orquestra linda e dispara no corpo de vocês vários hormônios que trazem bem-estar. E o mais importante, respirem. Durante 7 minutinhos, se durante 7 minutinhos, todos os dias, vocês pararem para... Isso eu pego bastante. Eu sei, você... E isso Agora, faz toda... Todo dia, bom dia para minhas florzinhas. Isso. Então, outra coisa que eu ia falar para vocês, entrem em contato com a natureza. Ou seja, peguem o sol, fiquem descalços, né, na grama, peguem o sol sem protetor, né, durante uns 15 minutinhos pelo menos, principalmente aqui nos braços, nessa região de cima. E nesse respirar, respirem mesmo. Sintam o ar entrando, saindo. Quando ficarem nervosos, né, a minha filhinha já sabe. Minha filhinha, quando eu estou em corpo de dor, quando eu estou né, nervosa aqui, elas morrem de medo de mim. Sabe por quê? Porque eu sou essa paz que vocês estão vendo aqui. Mas aí eu saí um pouquinho do tom, eu já estou surtando. Sabe? Elas riam porque era sempre uma paz, e daí o pouquinho que a gente sai do tom, a gente já está surtando. Então, minha filha já sabe, quando eu falo assim, só um minutinho, que eu começo a respirar, eu justamente estou respirando para voltar tudo. Tá bem? Você quer uma água? Não, não. É? A garganta Me fecha. E daí me provoca essa tossinha desagradável e eu espirro, né? Mas é assim mesmo, é porque tá liberando energia, relaxa. A hora que eu quis respirar, eu peguei. Entendi.
Então, mas sempre puxando o ar pelo nariz e é pela boca a gente só solta. Então, puxa pelo nariz, solta pela boca. E quando você faz, quando eu estava falando da Lorena, né? Quando eu chego em casa que eu falo, opa, só um minutinho, que elas me tiram do prumo. Elas que ela fala, incluindo eu, viu? Que eu não faço isso aqui? Só um pouquinho. Não faço? E quantas vezes você faz isso no dia? Tem dia que eu Muitas vezes. Foi embora antes dela sair lá do quarto que ela tá atendendo. Eu falo, deixa eu terminar logo aqui, porque antes da sua mãe sair lá do quarto. Então, a respiração juro, é o mecanismo mais lindo que a natureza entregou. E por fim, água, gente. Bebam água. Bebam água. Porque quando eu bebo água, água é o quê? Condutor de eletricidade. O que o teu cérebro precisa o tempo todo conduzir? Eletricidade. Tá? Exatamente. Então, está à disposição de vocês tudo para que vocês possam entrar aqui em ressonância com um caso de amor com o corpo de vocês. E eu queria que vocês fossem para casa com a reflexão, né? Qual história o teu corpo está contando? Olhe para ele hoje com carinho, generosidade, compaixão e se perguntem se é uma história de amor ou de medo que vocês estão contando. Não tem medo? Ótimo. Então, 3 palavras que eu não gosto. Medo, ela em dor, aí de vez em quando a gente vai de dor que escapa, sabe, sem querer. E a dor e câncer. Não gosto dessa palavra. Eu acho ela muito pesada, então qualquer pessoa, porque é uma doença terrível, né? Mas o câncer, qual que é a base do câncer? Medo. Medo e controle. Às vezes a gente acha que não tem medo, mas a gente acha que controlando ou tendo noção de que as coisas seriam legais se fossem do jeito que a gente está aqui na nossa mente, às vezes é pior que medo, que é necessidade de controle. E porque você não precisa usar a palavra, tem uma irmã, ó, ela disse que já tirou 3 dessa palavra da perna. Olha, se eu for fazer isso, 16 ela disse. Também tem uma vergonha seca, aquela que vem no sanguinho. Mas não é doença, gente. É uma coisa feia, mas ela já está com quase 70. Entende? Mas aquele prazer de dizer que já fez tantas vezes assim. Não diga. Mas assim, então use a palavra. Eu fiz Procedimento. Procedimento. Sim. Usar a palavra doença. Na família do meu marido, eu tenho muitas pessoas. Eu perdi uma menina com 5 anos. Ela caiu, bateu o rim na quina da calçada e, infelizmente, ele gerou a doença. Ela caiu no final do ano, em dezembro, e veio a falecer em agosto. Nossa. Sabe, fez cirurgia, Sim. teve que tirar o rim. E daí, em outra vez, ela caiu naqueles, eu sempre digo, aquele degrauzinho bobo, assim, que você não enxerga a outra pessoa, e caiu muito violentamente, sabe? E ali... O hematoma ficou. Cunhada, 2 cunhadas, desistei na família do meu marido, 3, 4, 5 pessoas já fizeram, entende? Repetiram, então não use essa palavra. Fiz um procedimento, né, precisei, não... Eu na minha prática clínica... Medo, se você tem medo, você não vive, gente, né? Não vive. O medo é que às vezes, veja só, a gente tem medo de coisas que a gente nem sabia que tem. E às vezes o medo vem disfarçado de ansiedade. Não, e às vezes eu sinto esse medo. Ai, que bicho feio, que medo. Mas não é um medo, né? Uma aranha. Você tem uma neta que tem um pavor da aranha. Faz uma gritaria pra gente ir lá matar. Mas então, esse medo não é ruim. É o medo que nos preserva, né? Agora, o problema é o medo disfarçado de ansiedade, né? De projeções tanto do passado quanto do futuro, que nos deixam em estado de sofrimento. Bom, pessoal, foi maravilhoso, passou rápido, né?
Eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito sentido na vida de vocês. Vão para casa, reflitam sobre a história que o corpo de vocês está contando. Pastor, gostaria de agradecer. Quer vir aqui na frente, dar algum recado para o pessoal? Novamente, obrigado, Paulo. Ai, um prazer Sempre todo alegria. meu. Sempre alegria minha. Privilégio para nós, né? Terminando agora a palestra, temos o nosso coffee break, o lanche, tá? A gente tenta fazer o mais natural possível e hoje nós temos que comer dobrado, né? Porque tá bom? Então não vou embora sem ir ali até a mesa. E eu queria agradecer aqui publicamente o pastor, sempre tão solícito, tão, né? E a Anitta também. Grande responsável. Que é a grande Anitta. responsável, afinal de contas, esse espaço. Também, que não veio Que a energia dela faz toda a diferença, né? Então, obrigado. Que agradeço. Obrigada, de coração, viu? Gente, Um abraço nela, viu? tudo de bom e que vocês possam... Agora vocês possam desfrutar com compaixão, com amor ali os petiscos, né? Os comes e bebes, exatamente. E não vou olhar ninguém, viu? Não se preocupe. Não esqueça de provar. Hoje tem um bolo de novo da Anitta. Ah, é verdade, é verdade. Deixa eu pegar uma aguinha aqui.